Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com o nosso melhor aplauso. Ele merece, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Glória a Deus por isso que nós estamos aqui. Que bom ver o rostinho de cada um de vocês. Se eu estou feliz, imagina Jesus, né? Por ver cada um de vocês aqui cultuando a Ele nessa noite. E eu fico muito feliz, né? De poder estar aqui adorando ao Senhor, que é o único que deve ser adorado. É o único que deve ser cultuado, é o único que merece o nosso louvor. Como Ele tem sido bom, como nós temos experimentado, né, de grandes coisas maravilhosas. Nós temos experimentado esse amor tão grande por nós. Nós somos muito, muito, muito gratos a Ele. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém? E eu quero falar para vocês que nós somos livres para glorificar esse nosso Deus, livres para poder abrir a nossa boca, para bendizer o Senhor, para declarar palavras de amor para esse Senhor. Então que você seja livre em nome de Jesus para fazer isso nessa noite. Assim como diz Salmos, capítulo 68, versículo 23, fala assim. Salmos, vai sair aí. Salmos, capítulo 38, versículo 26, fala assim na NVI. Bendigam a Deus na grande congregação. Pode ser o slide mesmo. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendente de Israel. E fala assim na nova tradução da linguagem de hoje. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Glória a Deus. Nós bendiremos ao Senhor, bendiremos a Ele, que é o nosso Deus, que nos fortalece, que está conosco, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito Santo te trouxe aqui nesse lugar. Às vezes nós pensamos que com as nossas próprias pernas nós caminhamos e nós vamos para um lugar, nós escolhemos, mas é o Espírito Santo que nos move, é Ele que nos leva, porque Ele quer se relacionar conosco, amém? E eu queria falar sobre isso hoje. Eu tinha pensado durante a semana, né, quando eu recebi a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra, eu tinha pensado em falar sobre outras coisas. Só que hoje de manhã, eu senti que no meu coração Ele falou, fale sobre mim. Fale sobre mim. Eu quero que meu povo tenha certeza de que eu estou aqui, de que eu estou com Ele. Eu estou convosco. Eu estou convosco, apenas creia, eu estou convosco. Então vamos falar sobre o meu amigo Espírito Santo nessa noite. Aleluia! Ele é real, Ele está aqui, e Ele te ama, e Ele quer um relacionamento contigo. Ele quer ser o seu melhor amigo, Ele quer ser o meu melhor amigo, e eu quero isso também. O Espírito Santo é o Espírito do Deus vivo, que desceu sobre a terra. É o Espírito Santo de Deus que atua, que habita dentro de nós. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos fortalece. Amém? Vamos relembrar então como que aconteceu isso. Como foi que o Espírito Santo, como chegou até o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. O plano de Deus sempre foi ter relacionamento conosco profundo. Deus sempre sonhou, desde quando Ele criou o homem, o ser humano, em se relacionar profundamente com Ele. Porque Deus nos ama tão poderosamente, tão profundamente, tão incondicionalmente, que Ele quer nos suprir em todas as nossas necessidades. Então, o ser humano foi criado lá. Deus, né, criou a terra, criou toda a terra, criou o ser humano, colocou lá para desfrutar. Colocou lá para poder experimentar toda a bondade dele, experimentar tudo que ele tinha criado, aquele paraíso maravilhoso. Imagina, gente, o Jardim do Éden, que coisa incrível. Lá no céu, eu quero poder ver como que era o Jardim do Éden. Eu vou em lugares tão lindos, né? Em praias tão maravilhosas, natureza tão linda que a gente pode vislumbrar com os nossos olhos. Imagina antes como era lá no Jardim do Éden. E aí o nosso Deus tão maravilhoso cria isso. E Ele coloca o homem lá para desfrutar. E Ele tinha relacionamento profundo com o homem. Lá em Gênesis nós vemos que ele ia
até o paraíso para se relacionar com Adão. E ele supria as necessidades de Adão. E ele viu uma necessidade. Olha, ele viu uma necessidade. Ele falou assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Olha que coisa boa, né? E aí ele viu uma necessidade no homem, que era ter a mulher ao seu lado, uma companheira, alguém que pudesse estar ali lado a lado, um fortalecendo o outro. E aí ele cria o casamento, né? E ele cria família, e ele cria tudo isso, porque ele supre as nossas necessidades mais profundas. Aleluia! Ele supre. E aí Adão e Eva, lá desfrutando do paraíso, né? Juntos, foram enganados pela serpente, sucumbiram, né, ao pecado e se distanciaram de Deus. E naquele momento em que eles pecam, eles estão lá escondidos. E aí, Deus tão amoroso, estava indo lá mais uma vez ter um contato íntimo com eles. Estava lá ansioso por mais um encontro. Foi lá. Aí, nós lemos ali em Gênesis 3:8. O que aconteceu? Olha só. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, olha, o vento suave, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, porque eles estavam envergonhados. Eles tinham acabado de pecar, eles tinham rompido a aliança que eles tinham feito com Deus. E aí Deus, naquele momento, descobre, né, que eles tinham pecado. Enfim, acontece tudo que nós sabemos depois. Então a conexão foi quebrada. Olha só, a conexão foi quebrada, o mundo foi desligado, quebrou a conexão. E nós não tínhamos mais, a humanidade não tinha mais livre acesso com o Pai, não podia mais desfrutar dessa comunhão tão gostosa, não podia mais desfrutar dessa comunhão tão linda. E aí a humanidade começa a colher todo o desastre do pecado. A humanidade começa a colher todo o salário, começa a colher morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte espiritual. E aí Deus, tão maravilhoso, tão incrível, Ele começa a executar o plano dele de restauração, de reconexão. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vai chegar um momento. E aí Ele manda o quê? Seu Filho Jesus, aqui nessa terra, Jesus Cristo, para reconectar, para restaurar a aliança que tinha sido quebrada. E aí Jesus vem, cumpre o propósito dele aqui nessa terra, aleluia. E Ele se entrega por nós, se sacrifica por nós, morre e ressuscita ao terceiro dia. Ele está vivo, Ele reina ao lado do Pai. Nosso Deus não está morto, nosso Deus vive. E Jesus cumpre e religa. E aí, quando Jesus estava ali, subindo, já estava perto de subir aos céus, Ele fala lá em João 14, 16 e 17. Ele fala assim, antes de subir ao céu, já tinha cumprido tudo, já tinha morrido, ressuscitado. Ele fala assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Meu Deus, gente, Ele vive em nós. Uau! E aí Lucas, inspirado também pelo Espírito Santo, narra essas palavras também, do momento ali antes de Jesus subir aos céus. E aí ele fala em Lucas 24, versículo 46 até 49. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia tinha ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Aleluia. Esse poder de cima, sabe o que era? Dunamis, Espírito Santo,
Poder explosivo. Era isso que estava prometido. O Espírito Santo é a marca da promessa. O Espírito Santo é a marca da promessa. Que coisa maravilhosa. Imagina só, gente. Os discípulos, né, todas as pessoas que experimentaram Jesus aqui naquela terra, em carne e osso, desfrutaram da companhia de Jesus. E agora vem Jesus subindo aos céus. E dizendo, olha, eu vou preparar lugar, eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Não se preocupem, eu voltarei para preparar lugar. Nós estamos aguardando, amém? Estamos aguardando a vinda dele, para nos levar para a morada celestial. Mas ele fala, não se preocupem, porque eu enviarei outro consolador, outro auxiliador, como dizem algumas versões. Outro, ou seja, igual. Seria outro igual a ele. Só que tem uma diferençazinha, porque esse outro, ele habita em todos nós. Ele consegue ter comunhão com todos nós. Porque Jesus era humano aqui nessa terra, né? E ali se reuniam multidões à volta de Jesus. Mas o Espírito Santo consegue atingir todo o mundo. Todo mundo. Isso é muito incrível. Todo mundo ele consegue atingir. Aleluia, aleluia. E aí a Bíblia narra, né? A Bíblia narra esse momento espetacular que aconteceu. O Pentecostes. Vocês já ouviram falar do Pentecostes? Foi um momento da descida do Espírito Santo. Então vamos ler então esse texto que narra quando o Espírito Santo desceu. Atos 2, capítulo 1. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos lá, olha só. Vamos ler comigo ali para acompanhar, então? Vamos ver o que aconteceu. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando, muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma língua dessa. Uau, que loucura, olha isso. Vamos lá, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito Santo, de acordo com o Espírito dava a cada pessoa. Estavam ali, morando em Jerusalém, judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão delas se juntou e ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua. Na sua própria língua eles entendiam o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. E a multidão ficou admirada e espantada e comentava, essas pessoas estão falando assim, são da Galileia. Como é que cada um de nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua? Nós somos de Pátria, de Média e de vários lugares. Eles eram de vários lugares. Imagina, gente, isso aqui foi muito forte. Pessoas de várias nações diferentes, línguas diferentes. E elas começaram a escutar na língua delas. Nós somos de Pártida, de Média, de Elom, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província de Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns, ouvindo essa gente falar em nossa própria língua, alguns são de Creta e outros de Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo, esse pessoal está bêbado. Então, Pedro, que era um discípulo de Jesus, se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer, a multidão, meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois eram apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse.
É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Aleluia. Aleluia. Gente, o que foi que aconteceu aqui? Nesse texto? O que foi? Se vocês conseguiram imaginar, como eu imaginei, eu consegui imaginar o que aconteceu aqui. Foi muito forte. Ninguém estava entendendo nada. Imagina acontecendo aqui, nesse lugar, nessa igreja agora, nesse momento. De repente, vem um vento, todos falam línguas diferentes. E aí as pessoas começam a falar em línguas estranhas. E você começa a ouvir na sua língua materna. Foi uma coisa incrível, foi um momento histórico. E aí desceu sobre as pessoas o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a agir. Nós fomos reconectados. Nesse momento, nós fomos reconectados na tomada. A tomada foi ligada novamente. E nós fomos reconectados com o Senhor. E nós podemos desfrutar daquela companhia maravilhosa com Deus. Nós podemos desfrutar com o Senhor daquela companhia maravilhosa. É tão lindo isso. E quem é o Espírito Santo? Talvez você está aqui, já conhece muito o Espírito Santo, né? Já recebeu Ele na sua vida, já teve experiências com Ele. Tantas experiências incríveis que não dá para esquecer. Mas talvez você nunca teve experiência com o Espírito Santo. E você está perguntando, Fabíola, do que você está falando? Quem é essa pessoa? É muito lindo esse texto, mas eu nunca experimentei. Você quer experimentar? Você vai experimentar. Porque Ele já está aqui. Ele já desceu. Ele não estava só naquele lugar lá. Ele está aqui hoje. E Ele quer fazer com que você tenha experiências mais profundas que você já teve. E se você ainda não teve, fazer com que você tenha experiências ainda hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Senhor, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar. E o Senhor não me mandou falar sobre isso por acaso. Porque eu sei que o Senhor quer, Pai, que cada um de nós saibamos que o Senhor está aqui, que o Senhor nos ama, e o Senhor quer que nós possamos mergulhar, Senhor, com intensidade na sua presença, Deus. Toca-nos, Senhor, toca-nos, Espírito Santo, nós queremos te conhecer mais, em nome de Jesus, aleluia. E quem é o Espírito Santo? Quem é essa pergunta? Quem é? Ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador, o nosso amigo. É Ele. Esse é Ele. E sabe, como é bom ter um amigo para poder dividir aqui nessa terra alguma coisa, quando a gente está com problema. É bom ter amigo, não é? É muito bom ter um amigo, uma amiga para dividir. Mas Ele entende muito mais do que qualquer amigo ou qualquer amiga pudesse entender. Ele entende muito mais profundamente todas as nossas necessidades. Se eu tenho um problema, o Espírito Santo tem a solução. Dele provém toda a sabedoria. Se eu tenho uma necessidade, Ele consegue me dar a direção. Eu preciso tomar uma decisão, Ele me dá clareza, discernimento. Dele vem toda a sabedoria. E falar algo para vocês, assim, como nós temos vivido uma experiência tão profunda com o Espírito Santo, como eu vivi uma experiência tão profunda. Como vocês sabem, eu fiquei grávida, né, há umas semanas atrás, e infelizmente eu sofri um aborto há exatamente um mês atrás.
E eu vou falar para vocês, quando a gente passa por uma coisa assim, né, uma dor, uma situação dessa, a vontade que dá é correr para pessoas. E eu me lembro claramente da minha mente, querendo correr para o Tiago, que era a pessoa mais perto de mim. Eu queria muito que ele me consolasse, só que não era o suficiente. Parece que tudo que ele me falava, e por mais que ele tentasse, ele não conseguia suprir aqui dentro o que eu precisava. Mas tinha quem conseguia. E aí, quando a ficha caiu, eu falei, estou buscando no lugar errado. A fonte é outra. Quem me criou me conhece. O Espírito Santo, ele supre. E quando nós lançamos as nossas dores, as nossas dificuldades, aquilo que nos perturba, aquilo que nos atormenta, aquelas decisões que nós não estamos conseguindo tomar, aqueles problemas que nós não conseguimos resolver, aquilo que a gente não vê solução, não tem saída, não tem o que se fazer. Tem saída, tem solução, tem cura emocional, tem cura, creia. Tem cura. Porque o Espírito Santo cura, o Espírito Santo consola, Ele nos ajuda, Ele não nos deixa só, Ele jamais nos abandona. Aleluia, glória a Deus. E como eu tenho visto isso, sabe? Como eu tenho experimentado esse agir do Espírito Santo, o poder dúname sobre mim, sabe? Ele vem para preencher o nosso ser. Ele vem para suprir as nossas necessidades, mas Ele vem também para revelar o nosso propósito. Ele vem para revelar o nosso propósito. Você sabe qual é o seu propósito aqui na terra? Sabe para que você nasceu? Por que você está aqui nessa terra? Não sei, mas Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. É só consultar. Ele sabe. E quantas vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo? Eu já tentei fazer o papel do Espírito Santo, tentando fazer uma pessoa se converter, fazer uma pessoa da minha família querer Deus, um parente querer Deus. Eu quero que ele queira Deus, assim como eu entendi. Mas eu não consigo fazer o papel do Espírito Santo. Sabe quem nós somos? Sabe qual é o nosso papel? Nós somos mensageiros. Imagina só, eu estou aqui com uma mensagem, uma carta, e eu entrego aqui para a Patrícia. Vamos supor que ela não conheça Deus, essa é uma grande mulher de Deus. E eu entrego a mensagem, está aqui a mensagem. E a mensagem é Jesus, é a salvação. A mensagem é Jesus, é o que Ele fez já na cruz por nós. Mas sabe quem que vai ajudar ela a entender isso? É o Espírito Santo. Ele vai trazer clareza. Então talvez tenha alguém que você queira muito que receba Jesus. Mas é o Espírito Santo que vai fazer a obra, não somos nós. Nós não podemos fazer o papel que não é nosso. O nosso papel é entregar a mensagem. E é o Espírito Santo que traz a revelação para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que deixá-lo fazer o papel dele. E será que nós podemos impedir a ação do Espírito Santo? Será que eu posso bloquear, impedir? Sim, eu posso. Eu posso bloquear a ação dele na minha vida. Porque ele só vai agir até o momento em que eu deixo. Ele só vai até onde eu deixo ele agir. Né? Olha esse texto aqui de Atos 7, versículo 51. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Nossa, misericórdia. Então o Espírito Santo, ele fala conosco que nós podemos sim bloquear, nós podemos rejeitar, né, o que ele está falando, mas eu creio, em nome de Jesus, que eu e você não vamos bloquear, não vamos rejeitar aquilo que ele tem falado conosco, aquele que ele quer de nós, amém? Eu creio nisso, glória a Deus. E aí sabe o que acontece? É uma interação divina, é uma ação divina e uma interação humana. Então, o Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Mas ele quer de nós também uma interação humana. Tem a nossa parte. Nós precisamos deixar ele se conectar conosco. E aí ele faz a parte dele. E nós fazemos a nossa parte. Ele faz a dele. E nós fazemos a nossa parte. Aleluia. E aí algo grande acontece. E aí o poder sobrenatural de Deus acontece. O poder sobrenatural de Deus acontece.
Nós somos apenas um instrumento. Nós somos apenas um instrumento. E Ele é o músico. Sabia? Nós somos apenas um instrumento. Eu estou aqui, eu sou só um instrumento. E Ele é um músico. E é assim, dessa forma. Olha só. Imagina só. Imagina só. Vamos lá. Vamos ver o poder se manifestar. Vamos lá. É para aparecer aqui para o pessoal de casa também, né? Assistir. Vamos lá, então. Nós somos o instrumento. Amém? Nós queremos ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Nós queremos ver. Então, vamos lá, instrumento. Manifesta o poder. Vai, instrumento. Manifesta o poder. Vamos lá. Faz acontecer. Faz o que Deus te chamou para fazer aqui nessa terra. Não está acontecendo nada com o instrumento, gente. Difícil. Vamos lá para o músico, então. Vamos lá, músico. Faz o mover. Faz a ação. Faz. Vamos ver acontecer. Vai. Não estou ouvindo nada. Não estou vendo o poder se manifestar. Eu não estou vendo. O que está acontecendo? Agora, vamos lá. Vamos unir, então, a ação divina com a interação humana. O instrumento deixa ser usado pelo músico poderoso, que é o Espírito Santo. Aleluia! Poder. Aleluia! Glória a Deus pela vida do Júnior, um músico tão abençoado aqui dessa igreja. Glória a Deus, Júnior. Que Deus abençoe muito a sua vida. Gente, eu ouvi, eu senti. O poder se manifestou. É isso que Ele quer de nós. Ele quer a nossa interação. Ele já está aqui. Ele já desceu sobre essa terra. Ele já está disponível todo dia. Todo dia. Ele está disponível. Ele só quer que a gente também corresponda para que o mover dele aconteça. Para que o grande mover dele aconteça. Para que nós possamos fluir. Para que nós possamos cumprir o chamado dele aqui nessa terra. Amém? Glorificar o nome de Deus aqui nessa terra. Aleluia. É isso que ele quer. É isso que está faltando. Glória a Deus. E o que acontece? O que acontece quando nós permitimos que o Espírito Santo atue em nós livremente? A primeira coisa que acontece é que nós frutificamos. Como assim nós frutificamos? Deixamos de ser humano, né? Nós frutificamos. Imagina só, uma pessoa nunca viu uma árvore de manga na vida, tá? Ela nunca viu. Olha, perigoso, né? Ultimamente, quem nasceu agora recente, né? Mora em apartamentos, mora mais na cidade, talvez nunca vai ver ali uma árvore de manga. Como que a gente reconhece uma mangueira se a gente nunca viu? Pelos frutos. Se tiver fruto, eu sei que é uma mangueira. Eu sei que é uma mangueira, porque tem frutos. Imagina só a frustração de você plantar uma mangueira no seu quintal, né? E nunca dar uma manga. Para que serve aquela mangueira, gente? Para nada. Eu vou cortar, porque vai só sujar o meu quintal. Ela não produz, ela não frutifica. E o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo age em nós, nós frutificamos. E a árvore é conhecida pelos seus frutos. E Gálatas 5, versículo 22 e 23, fala assim, fala de um fruto. Olha só. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uau! Ele está falando aqui de um fruto com 9 partes desse fruto. É um fruto com 9 partes. E o fruto completo é o fruto do Espírito Santo. Então, uma pessoa que deixa o Espírito Santo agir livremente nela,
Interage com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, age em mim. Eu quero te conhecer, eu quero mais de você. Eu quero que o Senhor fale comigo e haja na minha vida. Ela produz o fruto do Espírito. Então, é o fruto completo. Você comeria um fruto faltando um pedaço? Imagina só, produzir um fruto meio capenga, né? Faltando uns gomos, ou um pouco podre, um lado. Ninguém quer comer um fruto assim. Nós produzimos um fruto completo. Então, eu vou produzir o amor, mas também vou produzir a alegria. Eu vou produzir o domínio próprio. Às vezes é difícil essa parte, né? Mas é o fruto completo. E Ele nos ajuda a produzir esse fruto. Para a glória de Deus. É para a glória dEle, é para glorificar o Senhor. Que Ele nos ajuda a frutificar. E aí eu vou descobrindo o meu propósito nessa terra. E Ele vai me revelando. E Ele vai me fazendo frutificar aqui. E eu descubro que eu tenho um propósito. Eu não sou uma árvore ali que só, né, dá trabalho, faz sujeira no quintal. Não, eu frutifico. Eu frutifico para a glória de Deus. E o 2. Nós fluímos em dons dados pelo Espírito Santo. Você já ouviu falar que o Espírito Santo dá dons? Ele dá dons. Ele tem dons para você, Ele tem dons para mim. Quando nós nos rendemos ao agir dEle, Ele nos entrega dons. Você já sabe quais os dons espirituais que Deus te deu? Se você já sabe, que bom, né? O Espírito Santo te revelou. Se ainda não, Ele pode te revelar, Ele pode te dar. Olha só quais são os dons. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, fala assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só é o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Aleluia. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a responsabilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para cada pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. E para outra pessoa, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a fé. E para outra pessoa, o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder de fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para diferenciar entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, é o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá o dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Uau! Quantos dons tem ali? Quantos dons incríveis Deus disponibiliza para que a gente possa usar. Tem pessoas que vai ter o dom de curar. Imagina só, uma pessoa que o Espírito Santo quer entregar o dom para que ela cure as pessoas, para que ela comece a curar. Gente, Deus, Ele quer que nós frutifiquemos. Deus, Ele quer que a gente flua em dons. Ele nos criou para isso, para que a gente flua. Imagina desperdiçar aquilo que o Senhor está te entregando, aquilo que o Senhor está me entregando. Eu não quero desperdiçar. Eu não quero desperdiçar a oportunidade que Ele me use poderosamente. E aí, você já descobriu o seu dom? Descobriu aquilo que o Senhor quer te entregar? Ele quer te dar um dom aqui para exercer nessa terra. Talvez seja de anunciar a palavra, de falar aos corações das pessoas, né? Tem vários dons. Descubra qual o seu dom. Deixe que o Espírito Santo use a sua vida. Amém. Terceiro, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26 fala assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós fazemos orações tolas. Nós queremos tanto alguma coisa do Senhor, para a nossa família, na nossa carreira profissional, na nossa vida ministerial, e nós não sabemos como pedir às vezes ao Senhor, mas o Espírito Santo sabe. E Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Porque todos nós somos seres humanos aqui. Amém? Né?
Todos nós somos falhos, todos nós temos alguma área que nós precisamos desenvolver, crescer. E Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele quer nos ajudar na nossa fraqueza, Ele quer nos ajudar a crescer. E Ele intercede por nós junto ao Pai. Tem alguma questão que você precisa que o Espírito Santo interceda por você? Tem algo que você não está conseguindo resolver sozinho, sozinha? Tem algum problema que para você é grande demais? Para Deus não é. Para o Espírito Santo não é. Para Ele não é grande demais, nenhum problema. E Ele tem a solução. Você quer a solução? Tá fácil. É só pedir, é só buscar, porque Ele já está aqui. Ele já está aqui. E o quarto. Somos ensinados. Nossa, nós somos ensinados, nós recebemos orientação do Espírito Santo. Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Às vezes, passa pela nossa cabeça assim que nós só precisamos de grandes coisas. Eu vou me casar. Realmente, casamento é a segunda decisão mais importante da nossa vida. É a pessoa com quem a gente vai fazer uma sociedade. Imagina só, fazer uma sociedade com qualquer pessoa, né? Que não tem a mesma fé. Então, o casamento é muito importante. E aí eu consulto, né? Eu me lembro quando eu estava na época de casar ali com esse homem maravilhoso. E aí, nossa, pensa no desespero, né? Senhor, me ajuda, Pai. Eu não quero errar. Espírito Santo, me ajuda a discernir, né? Se é a pessoa para eu casar, se é isso mesmo. Eu quero acertar. Eu não quero fazer sociedade com qualquer pessoa. Graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus, deu muito certo. Glória a Deus por isso. Mas é Ele que vai nos revelando. Então, em grandes coisas, a gente vai e consulta o Senhor. Mas em pequenas coisas também é importante. Em pequenas coisas é muito importante. Eu vi o pastor Dave falando, né? Que ele estava falando com o Senhor sobre uma vaga de estacionamento. Ele ia fazer uma consulta em um lugar. Aí estava dirigindo. E aí ele começou a falar: Espírito Santo, eu estou precisando de uma vaga. Senhor, eu estaciono lá na porta? Eu queria estacionar lá na porta, mas é o que o Senhor quer para mim? É o que o Senhor quer? Quer que eu estacione lá na porta? Tem outra vaga? Me mostra. Aí passou, aí ele conta que na outra vez tinha uma vaga lá na porta. Né? Ele passou, deu a volta na quadra, e aí tinha uma vaga bem na porta. Aí ele parou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor preparou a vaga aqui. Gente, parece uma coisa muito simples. Mas são coisas que o Espírito Santo se importa. Ele supre as necessidades mais profundas. O Senhor nos criou para nos amar. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer suprir as nossas necessidades mais profundas. Ele se preocupou com detalhes lá de Adão, de Eva. Ele bolou todo um plano para reconectar o ser humano a Ele. E Ele nos quer, Ele quer se relacionar conosco profundamente. E nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Ele nos ensina em cada detalhe. João 14, versículo 26, fala assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Aqui são as palavras de Jesus. Então, ele está falando assim: aquele auxiliador que Deus vai enviar para a terra, ele vai fazer com que vocês se lembrem do que está escrito na Bíblia. Porque isso é bom para vocês, de tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, meus ensinamentos. Ele vai dar força para que vocês consigam cumprir isso. Para que vocês consigam praticar as minhas palavras. Ele vai ensinar vocês. Dele vem toda a sabedoria. Do que adianta? Imagina só, eu ter vários conhecimentos na minha área profissional, sem a sabedoria do alto. Não tem. Não tem sentido. Então, quantas vezes eu peço a capacitação do Espírito Santo? Eu peço a orientação do Espírito Santo. Porque nele está toda a sabedoria. Ele nos ensina. Ele nos ensina. E Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele ama você de verdade. E Ele é o maior interessado no seu sucesso aqui nessa terra.
É claro que nossa vida não é estabelecida pensando somente aqui nessa terra. Nós pensamos na eternidade. Porque a eternidade é para sempre. Essa vida aqui é passageira. Mas Ele também é o maior interessado para que você tenha sucesso aqui nessa terra. Em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Financeiramente também. Mas esse não é o foco principal, é a consequência. O foco principal é o relacionamento com o Espírito Santo. O foco principal é cumprir o propósito dele aqui nessa terra. É ser dele, é ouvir ele, é aprender com ele, é querer mais dele, é falar com ele, é glorificar ele, é exaltar ele, é louvar ele, é adorar ele, é amar ele, é querer ele, é orar, é falar com ele, é se doar para ele. É ele. Não somos nós, é ele.